Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Nós iremos dar sequência ao nosso estudo sobre mistura gasosa, agora falando sobre volume parcial. A nossa mascote aí não está presente, ela deu birra porque eu tive que pegar os canetões dela, tá? Mas ela passa bem, graças a Deus, tá? Então vamos falar aqui, volume parcial. Nesse caso, então a gente vai pegar três gases de novo, gás A, B e C, só que esses gases eles vão estar agora na mesma pressão e temperatura. Então, o gás A está na pressão P, T, e a temperatura T, né? O gás B na pressão P e na temperatura T. A mesma coisa para o gás C. O gás A está associado a um volume VA, então repare que os compartimentos agora têm volumes diferentes. Então, tem um volume VA e um número de mol NA. O gás B tem um volume VB e um número de mols NB. O gás C tem um volume VC e um número de mols NC. Nós vamos pegar esses gases que têm a mesma pressão e temperatura. Então, se a gente colocar no mesmo compartimento, a pressão vai ficar maior. Então, a gente vai ter que aumentar o volume também. Então, vai ter um volume maior, que é o VT. Então, consequentemente, esse volume VT vai ser maiores do que os volumes VA, VB e VC. E vão ter agora um número de mols total, um NT, sobre a mesma pressão e mesma temperatura. Então, aqui eu tenho já a mistura gasosa. Nós temos, né? O que vai acontecer? O número de mols. A gente não está retirando partículas. Então, o número de mols total, o NT, nada mais é do que a soma entre os números de mols de cada gás separadamente. Então, o número de mols total vai ser o número de mols de A, mais o número de mols de B, mais o número de mols de C. Beleza? O que a gente sabe? Sabemos a equação do gás ideal. Então, o gás ideal é PV igual a nRT. Iremos isolar o N. Iremos isolar o N para substituir na nossa equação aqui anterior. Então, o que nós temos? O R e o T está junto com o N. Então, ele está multiplicando. O R e o T está multiplicando o N. Então, o R e o T tem que passar dividindo. Então, o número de mols nada mais é do que PV sobre RT. Então, nós iremos substituir, no lugar de NT, de número de mols total, nós vamos colocar PV sobre RT. Então a mistura está numa pressão P, num volume VT. Então vai ficar P vezes VT dividido por R, e a temperatura é também T, vezes RT. É igual, no lugar do número de mols de A, eu vou substituir então por PV. Então, ele está na pressão P, num volume VA, dividido por RT. A temperatura é apenas T. Vou fazer a mesma coisa para o NB. Então, vai ficar P vezes VB, dividido por RT. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o C agora. No lugar de números de mols de C, eu vou colocar P vezes VC, dividido por RT. Beleza? O P dividido por RT aparece nos três termos do lado direito de vocês, ou no segundo membro. Então, ele é um fator comum. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Então, colocando ele em evidência, a gente coloca em evidência, consequentemente, ele é igual ao P dividido por RT do lado esquerdo. Então, isso daí, se eu tenho dois valores do lado da igualdade, eu posso simplificar. Então, na verdade, o P vai simplificar com todos os P's, e o RT também vai simplificar com todos os RT, semelhante lá na parte 1 da nossa aula, no qual era pressão parcial. Então, ficou que o volume total nada mais é do que o volume de A mais o volume de B mais o volume de C. Ou seja, o volume no final nada mais é do que o somatório de todos os volumes. O que é isso na prática? O volume que o gás A está exercendo na mistura é o mesmo que ele
exerceria ali quando ele estava separado, sobre aquela pressão e aquela temperatura. A mesma coisa é para o gás B e para o gás C. Então, o volume total vai ser o somatório dos volumes de cada gás, ou seja, dos volumes parciais. E o número de mols total vai ser o número de mols de cada gás, beleza? Então, pressão, a gente fala de pressão parcial e de volume parcial. No primeiro exemplo, que foi a primeira parte, era pressão parcial. Aqui a gente está trabalhando com o volume parcial, o volume de cada gás. Número de mols a gente não fala que é número de mols parcial, beleza? É número de mols, porque é o número daquele gás ali, do número de mols, a quantidade de partículas daquele gás, beleza? Continuando, o que a gente vai pegar? Iremos escolher qualquer um desses três gases separadamente e vamos pegar a equação geral dos gases para ele. Então, para o gás A vai ser P vezes VA é igual a NA vezes RT. E para a mistura eu vou ter P também, vezes VT é igual NT vezes RT, beleza? NT é o número de mols total. Então, a gente vai pegar essas equações e dividir. Então, vai ficar P vezes VA dividido por P vezes VT, que está aqui representado. É igual NA vezes RT dividido por NT vezes RT. Dos dois lados, o que acontece? Pressão e pressão são iguais. É como se tivesse 5 dividido por 5. É 1. Então, a gente pode simplificar. Do lado direito, a mesma coisa. RT dividido por RT. A gente pode simplificar, que são os mesmos valores. O NA e o NT nós podemos simplificar? Não, porque são valores diferentes. Lembrando que o NT é a soma de todo o número de mols presente ali na mistura. Então, feito essa simplificação, então sobrou VA sobre VT é igual a NA sobre NT, no qual NA sobre NT nada mais é do que a fração dele, que é chamado de fração molar. É a quantidade dele em relação ao todo. Então, a gente tem uma fração molar. Então ficou assim, que o VT é uma igualdade, uma igualdade de duas frações. Então, o VT está dividindo, ele pode passar multiplicando. Então, vai ficar aqui o VA, que o volume parcial do gás, A, nada mais é do que a fração molar dele vezes o volume total. Então é aquele volume que ele exerce. Então, o volume que o gás A vai exercer depende, obviamente, da quantidade de gás que tem ali dele. Então, depende do número de mols de A. A mesma coisa se eu fazer, eu vou encontrar para o VB e para o VC. Então, o volume B é a fração molar de B vezes o volume total. O volume de C é a fração molar de C vezes o volume total. Essa lei aqui, no qual o volume total é igual à somatória dos volumes parciais, é chamada lei de Amagat, desculpa. Lei de Amagat, beleza? Fique com Deus. Nossa aula se encerra por aqui. Na próxima aula, nós iremos falar, então, fazer alguns exercícios sobre misturas gasosas, utilizando os conceitos que foram vistos nessas duas aulas. Abração, até a próxima, hein? Tchau, pessoal. Acompanha a gente.